Olá! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar a falar sobre o fenônimo. Você agora já sabe. Se você assistiu a meu vídeo, você sabe que a crase é um fenônimo. No meu primeiro vídeo, eu falei para vocês a lógica, a regra básica do fenômeno da crase, que é um artigo mais uma preposição. Como bem vocês sabem, em língua portuguesa, nós sempre temos algumas exceções. Eu já falei para vocês que o fenômeno da crase é a junção do a artigo mais o a preposição. Porém, nós temos algumas palavrinhas que também podem ter o acento grave. Quais são elas? São os pronomes demonstrativos, a, qual ou as, quais, em que o primeiro a pode ter o acento grave. Observem esta frase. Todas as professoras de língua portuguesa, às quais me dirigi, são lindas. Observem ali, às quais, todas as professoras às quais me referi. Quem se refere? Se refere a alguém. Então, por isso que nós vamos ter ali o acento grave. Outros pronomes que também podem ter esse acento grave são aquela, aquele, aquilo, né? E seus plurais. Segue a mesma regra básica que nós vimos. A diferença é que no lugar do artigo, nós vamos ter o aquela, aquele, aquilo. Observem, refiro-me àquela criatura. Veja bem, quem se refere a alguém. No caso aqui, àquela criatura. Então, o aquela vai ter o acento grave. Outro exemplo, refiro-me a que passou em primeiro lugar. Veja bem, aqui vocês verem que não tem aquele, aquela e aquilo, mas está subentendido que é aquela pessoa que passou em primeiro lugar. Então, esse a nós vamos colocar o acento grave. Outra situação que sempre, gravem aqui comigo, sempre haverá crase. São as locuções adjetivas. O que são essas locuções adjetivas? São aquelas expressões que a gente escreve assim: a vela, a lenha, à toa, à la carte, né? Tô sempre pensando em comida, né? À la carte, a queima-roupa, à vontade. Também em locuções adverbiais. Quais são as locuções adverbiais? Veja, à noite, à tarde, às vezes, à vista, né? Quando eu digo assim, pagamento à vista. Quando eu quero falar em direção, à esquerda, à direita, à venda, aquele produto está à venda. Outras locuções, agora a gente vai falar sobre locuções prepositivas, são aquelas à altura de, acerca de, à espera de, à moda de, à maneira de, tá? Outras locuções conjuntivas, à medida que, à proporção que, tá? Então, essas expressões aí, meus amores, vocês vão ter que decorar ou pelo menos visualizar sempre, porque essas expressões sempre terão a crase, quando elas querem dizer essas locuções, tá? Um detalhezinho muito importante para vocês observarem é que a expressão a maneira de ou a modo de, às vezes está subentendida. Ele joga a Neymar. Veja, a gente já viu que antes de palavras masculinas não se usa a crase, não vai a crase. Mas percebam que aqui está subentendido que é a moda, a maneira do jogador Neymar. Então esse a vai ter o acento grave. Uma perguntinha lá para testar os seus conhecimentos.
Frango a passarinho tem crase ou não? Vai lá. Não tem crase. Por quê? Fica subentendido, se eu colocar a crase, que eu quero dizer assim, comer o frango à moda, da maneira que o passarinho come. E não é esse o significado. Frango a passarinho significa que o corte é um corte de passarinho. Então, não tem crase, mas vocês vão observar quando vocês forem comprar. Então, se você tem ali na sua geladeira, você vai ver que vai ter o acento grave. Mas está errado, confia na prof, tá? Está errado. Casos especiais. Então, a gente já viu que na maioria das vezes o fenônimo da crase é a junção da preposição mais o artigo. Ou então nós temos a preposição mais um pronome relativo. Ou a preposição mais um pronome demonstrativo. Ou então as locuções que eu passei para vocês. Nós temos também casos especiais. Por exemplo, de e a. Como assim? Por exemplo, se eu digo assim, a reunião vai das 8 horas às 10 horas. Observem que eu usei o da e o as. Então, esse segundo as, ele vai ter crase. Agora, se eu falo assim, de quinta-feira a sábado. Veja, eu usei o de. Então, o de e o a, o segundo a não tem crase. Horas. Em relação às horas, você vai colocar a crase quando tem as horas. Quando eu terminar, a reunião será às 8 horas. Esse a vai ter o acento, tá? Agora, por exemplo, se eu digo assim, a reunião será após as 8 horas. Precisa de crase? O que você acha? Se você foi um aluno que prestou atenção no que a prof falou, você vai usar a lógica, você vai pensar assim, não tem. Sabe por quê? Porque o após, lembram o que é um após? Ele é uma preposição. Lembram lá que eu até cantei a musiquinha pra vocês? Então, veja, se eu já falei, se eu já tenho uma preposição após e eu tenho ali o artigo, então eu não preciso colocar a crase. Mas, como sempre, né, nós temos algumas exceções. O até ele é especial. Então, se eu digo assim, até às 9 horas, eu posso tanto colocar o acento grave quanto não. Fica por sua opção, tá bom? Gente, lembrando então das exceções, nós temos duas palavrinhas que merecem destaque, tá? Quais são elas? Palavra casa. Casa, no sentido de casa mesmo, de moradia, de lar, né? Então, a palavra casa, você só vai colocar o acento grave antes de casa quando você especificar. O que quer dizer isso, prof? Por exemplo, se eu falo assim, ó, vou à casa da minha avó. Veja, eu especifiquei, né, que eu vou na casa da minha avó. Quem vai a algum lugar. E eu especifiquei a casa, então eu vou ter o acento grave. Agora, se eu falo assim, vou à casa, eu não coloco, porque, né, subentende-se, ou pelo menos é para subentender, quando eu digo assim, eu vou à casa, sem especificar, que eu vou à casa de quem? Na minha mesmo, tá? Então, casa, você só vai usar o acento grave quando especificar. A mesma coisa ocorre com a palavra terra, mas terra no sentido de bordo, entendeu? Não no sentido de terra, assim, peguei a terra, no sentido de voltar para a minha terra, ou descer, sabe quando você desce do mar e está em terra firme? É nesse sentido. Então eu só vou colocar acento grave antes de terra quando eu especificar também. Voltei à minha terra natal. Veja, eu especifiquei que é a minha terra e é a minha terra natal. Então, eu vou colocar o acento grave.
Por último, vamos falar agora sobre os exemplos facultativos. São os pronomes possessivos. Por exemplo, eu falo assim: refiro-me à minha aula. Veja, minha, sua, tua. É facultativo, tá? Eu posso colocar a crase ou não. Isso vai depender de mim mesma. Pronomes femininos. Quando eu colocar o nome ali, um nome feminino, também é facultativo. Por exemplo, se eu falo assim, refiro-me, adoro refiro-me, né? Refiro-me à aula de Patrícia. Em alguns lugares, o nome feminino não precisa do artigo, mas o que a gente mais ouve falar seria assim: refiro-me à aula da Patrícia, que daí é a junção do D mais o A. Então torna-se facultativo eu colocar ali a crase antes do nome de nomes femininos. Meus amores, e eu encerro aqui tudo o que você poderia saber sobre a crase. Se vocês forem olhar outros vídeos por aí, consultar gramáticas, livros, vocês verão que existe uma parte que diz o seguinte: onde não ocorre crase. Se vocês aprenderam onde ocorre crase, vocês não precisam ficar perdendo tempo onde não ocorre. Por exemplo, vocês já sabem que não ocorre crase antes de nomes masculinos, com exceção do a moda de. Por quê? Porque você sabe que é artigo feminino. Vocês sabem também que não ocorre crase antes de verbo, porque antes de verbo você não coloca um artigo antes do verbo. Então, espero que você tenha aprendido. Curte aí o meu vídeo, comenta e até mais!